Olá, tudo bem? Você vai ver agora a entrevista com o advogado Wilson Ramos Filho, o Xixo. Ele é professor da Universidade Federal do Paraná e também o presidente do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, o DECLATRA. O Xixo foi fundamental na resistência, ou nas ações de resistência dos 580 dias da prisão injusta do ex-presidente Lula. Ele teve uma ação fundamental, mas fundamental mesmo, na estruturação jurídica para que os militantes da vigília Lula livre pudessem permanecer ali e não fossem alvo de ações da Polícia Militar do Paraná, que queria a todo custo tirá-los dali. E havia também decisões judiciais nesse sentido. Ele traçou uma estratégia muito inteligente, e você vai ver detalhes desta estratégia. O Xixo, ele é advogado do MST, advogado da CUT, e um dos grandes especialistas em direito trabalhista no Brasil, mas não só, como ficou claro nessa estruturação jurídica da vigília Lula livre, ou de defesa da vigília Lula livre. A íntegra da entrevista é um complemento daquele projeto nosso 580 dias, que resultou no documentário 580 dias, a prisão e a volta triunfal de Lula, que está com grande audiência aqui nesta plataforma, o YouTube. Eu agradeço desde já por todos vocês que viram os 580 dias, e aqueles que ainda não viram, convido a assistir. Faço também um apelo para que você se inscreva no nosso canal e, se puder, patrocine a TV 247. O jornalismo independente precisa de você. Não temos um banco por trás. É você que banca esta mídia independente, que tem sido também muito importante para a democracia no Brasil. Aliás, imprescindível para a democracia plena no Brasil. Muito obrigado, fique com a entrevista e até mais. Xixo, hoje, quando você lembra aqueles dias, desde a decretação da prisão do Lula, qual é a impressão que você tem, que avaliação você faz hoje? Os sentimentos são paradoxais. Nós temos conversado com as pessoas que participaram mais ativamente da vigília, e todos têm essa mesma sensação que eu vou tentar transmitir agora para você. Por um lado, tem toda a raiva, tendo todo o sentimento negativo que foi a resistência àquilo. Quer dizer, era uma absurda perseguição ao presidente Lula, era uma absurda perseguição de todos os partidos dos trabalhadores, era absurda a estigmatização da esquerda como um todo, então, portanto, podíamos ficar com uma memória negativa. Passar dias e noites apreensivo, enfrentamento com polícia, enfrentamento judicial, são todos os momentos que poderiam nos deixar com gosto amargo na boca. Por outro lado, paradoxalmente, dá uma certa saudade da solidariedade que se formou nesse caldo. Quer dizer, nos 580 dias, formaram-se e se solidificaram amizades que serão para o resto da vida. Entre as pessoas que ficaram nisso. Então, uma vez até brincávamos assim, temos que dar um jeito de prender logo Lula para trazer de volta para cá para a gente poder fazer aquelas festas, porque a gente nunca mais, pessoas que se encontravam com muita frequência, nunca mais puderam se encontrar, porque a vida segue, né? Então, voltar já, jantar junto, voltar a tomar café junto, voltar a conversar, que era aquele momento, que aquele espaço da vigília possibilitava uma sociabilidade diferente, que era a gente poder ficar lá, sabendo que o nosso companheiro estava ali naquele prédio, preso, e a gente conversando sobre como fazer no dia a dia, como nos organizarmos, como dar um mínimo de conforto para ele, para os familiares que vinham visitá-lo, ou para as pessoas que vinham para cá para participar da vigília. Sejam pessoas famosas, celebridades, sejam pessoas normais, gente que veio de ônibus, por 2, 3 dias de ônibus para poder estar na vigília e prestar solidariedade ali. Xixo, vou voltar um pouco mais. Como é que você conheceu o Lula e como é
Como é a sua amizade com ele? Eu sou fundador do Partido dos Trabalhadores, então, desde o começo da fundação do Partido dos Trabalhadores aqui no Paraná, nós participávamos. Desde a primeira vez que ele veio, eu trabalhava com o Edégio Passos, que foi o primeiro candidato a governador pelo PT em 82. Aliás, eu fui contratado em 82 porque ele teria que se afastar para a campanha e precisava de gente para tocar o escritório, fazer audiência, fazer as petições, etc. Foi nesse momento que eu fui contratado. Então, desde o primeiro momento, desde a primeira eleição, eu participei. Mesmo antes de ser contratado, já tinha estado com Lula aqui em Curitiba, quando ele veio aqui para organizar o partido, e desde o começo a gente estava junto. Mas nunca fomos próximos, nunca fomos amigos, éramos companheiros como tantas outras pessoas assim. A amizade mesmo se solidificou, curiosamente, durante o período dos 580 dias, porque ele sabia, se vai conversar com o Marcola, ele vai te contar, todos os dias eles trocavam correspondência, né? O Marcola escrevia para ele, fazia um release, o Crispiniano fazia um release com as matérias que saíam dos jornais, faziam um troço, está acontecendo isso, presidente, tal, e o presidente respondia, Marcola, isso, aquele outro, tal, e todos os dias eles tinham contato, epistolar, mas contato. E o Rochinha, doutor Luiz Carlos Rocha, e o Manuel Caetano, eram dois advogados aqui de Curitiba que todos os dias visitavam o presidente, um de manhã e outro à tarde, e conversavam com ele durante um par de horas, cada dia. E também eles contavam o que estava acontecendo do lado de fora. E aí o presidente ficou sabendo o que estava acontecendo e que muitas das coisas que aconteciam passavam por essa casa. E aí receber os convidados do presidente Lula aqui antes de irem fazer a visita. Agora, Xixo, você já tem uma relação antiga com a militância também, dentro do PT, como fundador, mas também na CUT, né? Militância até profissional, não é isso? Sim, a primeira vez que eu conversei mais detidamente com o Lula, curiosamente, foi no dia da fundação da CUT, 28 de agosto de 83. Eu estive na fundação da CUT, ainda jovem advogado, e estávamos na mesma arquibancada, comendo quentinha, e aí estava junto com algumas outras pessoas, e daí o Lula pegou uma quentinha daquelas de alumínio e veio, posso sentar aí, companheiro? Sentou do lado e começamos a conversar. Então, a primeira vez que conversei com ele foi exatamente na fundação da CUT. A partir de então, eu sempre fui advogado da CUT, eu ajudei a fundar o Coletivo Jurídico Nacional, fui advogado da Central Única dos Trabalhadores aqui no Paraná durante todas as gestões, montei o Coletivo Jurídico aqui no Paraná, então a minha militância como advogado trabalhista era muito mais próxima do movimento sindical do que de outras organizações. Você tem possibilidade com o MST também, não? Mas é profissional? Nunca trabalhei para eles, mas o MST, muito embora tenha sido fundado no Rio Grande do Sul, a primeira reunião que eu acho que foi importante para o MST aconteceu em 84 na cidade de Cascavel e precedida de uma reunião, de uma grande assembleia que foi feita aqui em Curitiba. Então eu participei desse momento da criação do MST. Só que como a minha advocacia era mais para sindicatos urbanos, bancários, construção civil, petroquímicos, trabalhadores da área de serviço, eu não fui advogado dos trabalhadores rurais. Estive em congressos deles, fiz palestras, muitas palestras para FETRAF, que é a Federação dos Pequenos Agricultores, fiz muitas palestras para sindicatos filiados à CUT, que eram trabalhadores rurais, mas nunca fui advogado do MST. Quando eu pergunto isso é porque você está falando um pouco da história recente do Brasil. Fundação do PT, Lula, fundação da CUT. Eu tive a sorte de pertencer a essa geração, né? que viveu o final da ditadura, viveu a redemocratização e viveu também o fim daquela democracia que nós conquistamos quando o que eu chamo de direita concursada resolve praticar
a lawfare, a perseguição ideológica de adversários ideológicos, nomeadamente Moro e os aloprados da Operação Lava Jato. Então, quando eu pergunto isso é que, não sei se você concorda, mas o PT passa a ser um marco da história do Brasil, meio que um divisor, e a figura do Lula é central nisso como a maior expressão da criação do Partido dos Trabalhadores. Então eu pergunto, nessa perspectiva é que eu pergunto, como você recebeu e como foi que você recebeu a notícia de que o Lula seria preso? Quando foi? Você se recorda disso? Sim, nós estávamos todos pendentes do que poderia acontecer, toda a discussão, e sempre havia um risco. Os meus amigos advogados sempre têm uma coisa. Por um lado, uma fé na justiça. A Constituição não permite que isso vá acontecer, não será rasgada a Constituição, as instituições são sólidas, ou como diz e ninguém acredita, a ministra Carmen Lúcia, as instituições estão funcionando normalmente. É uma coisa de gargalhar perante uma afirmação desse tipo, né? Mas nós advogados sempre temos essa coisa, temos que nos utilizar das ferramentas jurídicas para, nas frestas da institucionalidade, tentar assegurar direitos aos nossos clientes. Os advogados acreditavam que não ia acontecer, muitos dos nossos advogados. Outros advogados diziam, não, vão fazer, porque eles estão obcecados por isso. O Moro está obcecado, ele tem um papel a cumprir, ele está cumprindo uma missão, ele vai até o fim, ele vai prender o Lula. E alguns advogados diziam, Lula, vá passear um pouco, vá para a Rússia, visitar o Putin, vá visitar a Europa, onde se tem amigos, fica um tempo lá, vá fazer um curso. Vai fazer alguma coisa, mas não fique por aqui que os caras vão te prender. E o Lula disse, não, eu vou ficar. Depois, quando ficou mais próximo da prisão, daí onde as notícias diziam que era iminente a prisão do presidente, alguns aconselhavam, vamos conversar com alguma embaixada, se puder se refugiar. O Lula disse, não vou fazer, eu vou ficar. Eu não vou fugir, eu não vou, eu vou provar que estou sendo perseguido, etc. E muitos de nós dizem assim, o caboclo teimoso, né? Por que não faz o que a gente está dizendo? O pior cliente é aquele que não segue a orientação do advogado, etc. Mas passado o tempo, todos nós temos que reconhecer que, mais uma vez, o Lula estava certo. Ele tinha que ficar, tinha que ser preso, não podia fugir, porque com isso ele desmoralizou o Moro, desmoralizou o Deltan Dallagnol, desmoralizou todos aqueles moleques da Operação Lava Jato que fizeram um concurso para procurador federal, para o Ministério Público Federal, para fazer isso que fizeram, quer dizer, destruíram, derreteram a institucionalidade democrática, acabaram com o Estado de Direito. Então, e o Lula conseguiu demonstrar tudo isso. Os teóricos do direito que queriam fazer a chamada crítica do direito passaram anos escrevendo livros para provar qual é o papel da justiça e do direito na sociedade capitalista. Esses caras da Operação Lava Jato e o Sérgio Moro demonstraram na prática o que a teoria de 40 anos não conseguia tinha dificuldade de demonstrar. Quer dizer, o papel do Poder Judiciário e o papel do direito na sociedade capitalista. Então isso foi o resultado da prática desses senhores. Xixi, nessa linha, dessa divisão, várias linhas de advogados, alguns diziam que ele deveria para fora, outros diziam que ele deveria ficar na embaixada, e pelo que eu saiba, ninguém dizia para ele se apresentar para a polícia, esperar a prisão. Você estava em que grupo? Sinceramente, eu fiquei, às vezes, eu disse assim, puta, mas é muita sacanagem. Nós não podemos permitir que o maior líder de esquerda, na atualidade, do mundo, vá preso por uma coisa dessa. Temos que preservar isso. Eu ficava muito dividido nisso. Às vezes eu concordava com o argumento de um lado, às vezes eu concordava com o argumento do outro, mas no final eu sabia que quem tinha que tomar a decisão era ele mesmo. Então, se fosse qual fosse a decisão dele, eu estaria ao lado e apoiaria a decisão dele.
Ele é muito arguto, né? Aqui nessa sala, sentado onde você está agora, o Mélenchon, quando veio, Mélenchon, candidato que quase ganhou as eleições, quase foi para o segundo turno na França, agora recentemente, me dizia, eu vim para cá porque não há nenhum outro líder no mundo com a dimensão do Lula. Então, foi isso. Também aqui, nessa mesma sala, o Mujica, que passou por aqui, veio almoçar aqui antes de ir para fazer visita, disse a mesma coisa. Eu fiquei 12 anos sem falar com ninguém. 12 anos em silêncio. A pior coisa que tem é quando se faz o silêncio. Como é que está o presidente? Ele está podendo falar? Se não, ele está podendo falar. Então tá, porque você não faz ideia do que seja isso. E ele começou a falar, e eu não tinha assistido o filme quando ele falou. Eu não achei muita não entendi muito do que ele estava se referindo. Quando eu vi o filme, não sei se talvez você tenha visto o filme onde ele aparece, onde conta a história da prisão, aí eu entendi. E aí eu me emocionei ao lembrar das palavras dele. Realmente, quando ele falou isso, os olhos dele ficaram mareados. Quer dizer, ele lembrou do que foi para ele, Pepe Mujica, ficar 12 anos encarcerado sem poder falar com ninguém. Então, então aquilo me lembrou muito por conta disso. Então, Lula é, sem dúvida, o maior líder vivo da esquerda mundial. Então tem uma grande importância nisso. Então, qualquer que fosse a decisão dele, agora respondendo a pergunta, nós apoiaríamos. Mas não só eu, todos os advogados que estavam envolvidos nisso. Eu não sou registro, nunca fui advogado dele. É que, como minha formação jurídica, a gente acaba dando palpite. Estou conversando com os advogados do presidente. Né? E como foi, quando foi decretada a prisão, como foi, você foi avisado do tipo seguinte, ele fez aquilo que eu imaginava. Eu estava fora do Brasil no dia da prisão. Então eu estava simplesmente monitorando e falando com os amigos aqui. Então eu não estava aqui. Vários amigos nossos estavam. Assim, mas aí quando ele decretou, falou, ele fez. E aí qual foi o seu sentimento? Como uma pessoa que conhecia o Lula, admirava o Lula, fica muito claro quando você fala que admira o Lula. No dia da prisão, uma colega de escritório, Miriam Gonçalves, estava lá. E meu filho, o Fran, o fotógrafo, também estava lá. E conversando com eles sobre o que aconteceu, eu disse, não, o presidente disse que vai ficar 2 ou 3 dias e vai ser solto. A única coisa que disse a ambos foi, tomara que ele esteja certo. Porque naquele momento o presidente acreditava que era mais uma arbitrariedade do Moro, tipo aquela prisão coercitiva, aquele absurdo que foi tentar trazê-lo com a polícia para prestar um depoimento que ele não estava se negando a prestar, bastava intimar e fazer todo aquele circo midiático desnecessário. E o presidente naquele momento estava avaliando com os seus advogados, provavelmente, que era uma coisa provisória, temporária, efêmera. Alguns dias depois ele estaria em casa novamente. Eu tinha, naquele momento, estava fora do país, mas eu me lembro de ter pensado, tomara que seja poucos dias. E foram 580. E você veio rapidamente para cá? Logo em seguida eu voltei para o Brasil. Quando eu soube das coisas, eu voltei para o Brasil rapidamente. Quando você chegou, ele já estava preso ou não estava? Já. Eu cheguei já quando estava começando a organização da vigília, que acabou sendo vigília. Você teve um papel fundamental na organização da vigília. Isso as pessoas reconhecem, pessoas com quem eu conversei. Eu acho que não dá para dizer muito sobre isso. Todo mundo ajudou. Eu nunca fui dormir lá. O que era mais importante? O cara que estava por fora ajudando com contatos, etc. Ou o cara que estava lá dormindo, enfrentando a ameaça policial, a ameaça da extrema-direita, a ameaça das agressões? Sinceramente, não tem nenhum tipo de populismo nessa minha resposta. Foram talvez 1000 pessoas que estavam, cada um cumprindo um papel, construindo a vigília. Então,
todos tiveram um papel fundamental. Eu, sinceramente, isso que eu estou dizendo é do fundo do coração. Não há nenhum tipo de... Não tive nenhum protagonismo nisso. Eu fui apenas mais um desses 1.000 pessoas que estavam no dia a dia da vigília. Xixo, como foi a luta pela manutenção da vigília? Sei que houve alguns episódios em que a vigília esteve ameaçada, e seriamente ameaçada, de atuação da polícia, e talvez sofreria um impacto tão grande que talvez acabasse, mas houve uma pressão do judiciário naquela ocasião, o judiciário aqui no Paraná. Eu pediria a você para dizer como foi essa luta de resistência para que a vigília continuasse. Sim, eu nunca fui advogado do presidente Lula, mas era advogado, sempre fui advogado da CUT. E a CUT estava lá organizando, a CUT e o MST eram as duas principais entidades que estavam organizando a vigília. Quando um juiz aqui do estado do Paraná deferiu uma liminar determinando a desocupação das vias públicas em frente à Polícia Federal, da carceragem da Polícia Federal, onde estava o presidente, sob pena de uma multa de R$100 mil por dia, o meu cliente, a CUT, e o outro meu cliente, o MST, vieram me procurar. O que fazemos com isso? Aí nós tivemos uma reunião longa, logo cedo de manhã, 7h30 da manhã, já estávamos todos reunidos aqui em casa, e a reunião foi até quase 11 horas da manhã, para decidir o que fazer. E nesse dia nós decidimos que desocupar estava fora da cogitação, que nós não cumpriríamos a decisão judicial, mas que tínhamos que tomar as medidas jurídicas para poder evitar a multa dos 100 mil por dia. E aí concebemos uma estratégia que foi alugar um terreno próximo da carceragem, e nela instalar a cozinha e a organização da vigília. E com isso, os meus clientes, CUT e MST, cumpriram rigorosamente a decisão do juiz. A CUT e o MST montaram uma cozinha e umas mesas para ficar a organização, e em terreno privado com um contrato de locação. E comunicamos na segunda-feira que estaremos cumprindo a decisão e mostramos o contrato de locação. Tiramos fotos da instalação. Aí o juiz, mas ainda tem 500 pessoas lá fora. Sim, isso não é responsabilidade nossa. Meus clientes cumpriram a decisão. A CUT e a MST estão no terreno. E as pessoas estão lá. O juiz que está incomodado com elas vai citar cada uma delas, determinando que cada uma delas sai. O que a CUT e a MST não vão fazer é o serviço do juiz. O juiz quer ser repressor, ele que vai lá e diga que para as pessoas saírem. Não vai ser a CUT e o MST que vão determinar a desocupação de via pública. A decisão era rigorosamente inconstitucional. Era uma decisão política, ideológica. Com uma ação possessória, o juiz determina que as pessoas, que a CUT e o MST, tirem as pessoas da rua. A rua é pública. É impossível de ter uma ação possessória determinando que as pessoas não fiquem na via pública. Então, eu disse sem dúvida nenhuma, decisão errada se descumpre. Descumpre decisão errada, porque isso haverá de ser reformado nos tribunais superiores. E aí, mas essa foi a orientação política. Mas na prática, como advogado, disse assim, como é que vamos fazer? Vamos cumprir nos nossos termos. Vamos alugar um terreno do lado e lá vamos instalar o escritório da vigília. Vamos dizer de uma forma metafórica. E, portanto, cumprimos a decisão, descumprindo-a. Não precisou, né? Recorrer nesse caso. Não. Era inconstitucional, mas nem precisou. Nem precisou, porque nós cumprimos. Não resolveu nada, as pessoas continuaram lá. E como se sabe, a vigília poderia até acabar, ou ter
uma dificuldade muito grande. Se tiver que pagar multa, tivesse que pagar todos os dias, poderia até acabar eventualmente, ou diminuir muito, ou ia sofrer um impacto muito grande, sem dúvida. Aí eu pergunto a você, qual que foi a importância da vigília, na sua avaliação, tanto para a libertação do Lula, quanto para o exercício da democracia mesmo aqui no país? Qual a importância da vigília? Eu respondo como disse o presidente Lula. No dia depois da sua libertação, ele me disse, se o Assange, na época estava preso na Inglaterra, tivesse metade das pessoas que ele teve dizendo bom dia, presidente Lula, boa tarde, presidente Lula, boa noite, presidente Lula, e ele escutava essas saudações, seguramente não teria ficado preso. Ou seja, na concepção do presidente Lula, ele foi solto porque teve a vigília, porque havia pessoas que estavam lá nos 580 dias apoiando-o. Por exemplo, eu conversei com outras pessoas, disseram que o Sim Marília Seixas, que você conhece, ele rangia os dentes, ele ficou muito afetado por isso, e é uma forma de reagir, que foi aquela ranger quando sabia das arbitrariedades do Moro. E você tem uma personalidade diferente, outra personalidade, mas muito firme, sempre ao lado do Lula, ou desta causa. Em alguns momentos, como é que você reagia quando você via que era ali um jogo de cartas marcadas, que era muito difícil defender pela linha do direito, você como professor tendo que falar com seus alunos, dizer, olha, o direito não existe mais no Brasil, ou pelo menos a Constituição está sendo violada aqui no Brasil. Como é que você se sentia como uma pessoa que ama o direito, que é professor universitário, gosta do que faz? O Moro era meu colega da Universidade Federal do Paraná. Então, éramos professores na mesma universidade, dávamos aulas nos mesmos dias, em alguns períodos, na quinta ou sexta-feira. Eu costumava cruzar com ele na sala dos professores, antes de cada um pegar o seu material e dar aula. Então, eu convivi com a devida distância, vendo aquela figura passar pelos corredores. Mas essa pergunta, Joaquim, ela tem uma possibilidade de dar uma resposta simples e errada, ou talvez merecesse um pouco mais de complexizá-la. Complexizar a pergunta e a própria resposta. O problema não é o Moro. O Moro não é um ponto fora da curva, para usar uma expressão de um determinado vaidoso famoso no Poder Judiciário. O Moro não é diferente de muitos dos seus pares, juízes federais. O Moro não é diferente de muitos desembargadores do Poder Judiciário estadual, aqui no Paraná, ou de qualquer outro tribunal. Essa maneira, esse ativismo judicial, essa arrogância de achar que porque fez um concurso público pode interferir na vida das pessoas, interferir na história do Brasil, é muito mais grave do que o que o Moro fez. O Moro, em algum momento, sintetizou isso que ficou conhecido como lavajatismo. O lavajatismo não desaparece quando o Moro aceitou o convite para ser ministro do Bolsonaro. O Poder Judiciário está cheio de lavajatistas. Aqueles 3 especialistas em leitura dinâmica, que furando a fila dos processos lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, leram o processo, 3.000 páginas em poucos dias, e puderam dar a sua decisão, mantendo a decisão do Moro e ampliando a pena do presidente Lula, não se chamam Sérgio Moro.
mas participam do mesmo processo que contaminou o Poder Judiciário, que é essa utilização da lei e do aparato judicial para perseguição ideológica. As decisões do STJ confirmando arbitrariedades do Moro ou da Quarta Região, os juízes que deram essas decisões não se chamavam Sérgio Moro, mas fazem parte do mesmo movimento de lawfare, de perseguição ideológica dos adversários ideológicos, com toda a redundância, do aparato repressivo estatal. Então, parece que não basta, quer dizer, o lavajatismo é muito maior do que o Sérgio Moro e demorará muitos anos para reconstruir a institucionalidade democrática. O direito deveria inibir atitudes como a desses juízes. Eu uso a expressão, o direito, e o Supremo teria esse papel, como guardião da Constituição, de colocar focinheiras nesses cães raivosos que, de toga, têm atitudes arbitrárias. Como o Supremo, durante um bom tempo, não fez isso, essas pessoas se agrandaram e cometeram todo tipo de arbitrariedade. Mesmo depois da decisão, que, enfim, reconheceu que o Moro foi parcial, mesmo reconhecendo a incompetência do Moro para julgar aqueles processos, ainda se escuta no Poder Judiciário pessoas dizendo: não, mas aquela decisão do Supremo foi errada, o Moro estava certo, não podia soltar o Lula, porque o Lula não pode voltar, porque se o Lula ficar solto ele vai ser eleito presidente da República. E dizem isso com disfarçatez, quer dizer, a utilização mesmo da perseguição judicial. Então, o Moro não é um ponto fora da curva. O Moro tem que ser combatido por tudo que ele fez. Aquelas pessoas que ocuparam o Ministério Público Federal e que cometeram, nós vimos isso nas revelações da Vaza Jato, relações indecentes, relações imorais, relações obscenas entre os procuradores federais e o Sérgio Moro. Isso tudo tem que ser denunciado. Agora, ainda que o Dallagnol tenha fugido da punição, se exonerando, ainda que o Moro tenha fugido da punição, tentando conseguir um mandato político, ainda que alguns poucos tenham sido punidos, como aquele procurador Castor, que foi punido e perdeu o cargo. Ainda que alguns desses tenham feito, o combate ao lavajatismo ainda demorará, suponho, algumas décadas, até que essa gente se aposente e pare de prejudicar o Brasil, ou até que alguns deles sejam punidos. Você é nascido em Curitiba? Sou caboclo da terra, sou daqui mesmo. Curitiba. E tomo chimarrão porque a família sempre tomou chimarrão. Xixi, como é que você vê esse conceito que foi criado da República de Curitiba? Você, que é nascido em Curitiba, na luta desde estudante, depois da criação de movimentos sociais, e você é um curitibano, vamos chamar assim, um sulista típico, tomando aí o seu chimarrão, etc. Como é que você vê esse conceito da República de Curitiba? Quando o Lula criou isso, né? O Lula fazia um paralelo com a República do Galeão, assim, ele diz assim, tem a República de Curitiba, como tinha a história da República do Galeão na história do Brasil. De fato, muitos curitibanos se orgulhavam dessa coisa da República de Curitiba com um certo orgulho de ser fascista. Um orgulho de dizer, não, aqui em Curitiba nós não respeitamos o direito. Aqui em Curitiba as garantias constitucionais não valem.
E, claro, esse orgulho fascista faz parte, né? Quer dizer, a história do fascismo é isso, tem todo esse orgulho de ser daquela maneira. Então, esse orgulho fascista existe ainda. Se você passar ainda hoje em Curitiba, em alguns bairros, você vai ver em carros e automóveis o adesivo "Eu apoio a Lava Jato". Quer dizer, o que leva uma pessoa, apesar de tudo, apesar de todas o que já foi veiculado, das arbitrariedades, das ilegalidades praticadas, as pessoas acham que estava certo, que uma espécie de justificando as atitudes cometidas, as arbitrariedades cometidas, um pouco naquela história de que o fim justifica os meios. No cinema estadunidense contribuiu muito para isso, né? Quantos filmes a gente conhece em que aparece a pessoa fazendo o certo pela via errada. O sucesso do filme Top Gun nas hostes fascistas brasileiras um pouco sobre isso. Não sei se você assistiu o filme, mas no filme é isso, quer dizer, está lá o instrutor que é conhecido por violar as regras. Mas ele, violando as regras, ele salva a humanidade. Essa história. Então, isso é muito do cinema estadunidense, que formou uma maneira de existir. Quer dizer, como se o certo fosse descumprir regras para fazer o bem. Então o Moro estava certo em violar a Constituição para conseguir o bem maior, que era evitar que o Lula ganhasse a eleição. Que enfim, o fim acaba isso. Não, mas eu pergunto, Curitiba é muito maior do que isso, né? Isso que eu quero dizer, para você, não pode ser República do Curitiba, mas não com o sentido que foi dado, ou com o sentido que ficou conhecido como se fosse um sinônimo de um fascismo, de uma violência contra a garantia constitucional. De fato, Santa Catarina gabarita, não dá para concorrer. A quantidade de fascistas e da extrema-direita em Santa Catarina é ó concurso, não dá para comparar. Depois de Santa Catarina, nesse ranking de Estado brasileiro com uma população mais à direita, mais fascista, o Paraná e o Rio Grande do Sul rivalizam para saber qual tem a população mais fascista no Brasil. A quantidade de pessoas de direita no Paraná é muito grande. A história do Paraná representa isso. Quer dizer, o movimento integralista do Paraná foi maior do que nos outros estados. Há fotos, se procurarem no Google, fotos de integralistas, ou fascistas brasileiros, os galinhas pretas, na Praça Tiradentes, com milhares de pessoas fazendo a saudação nazista em Curitiba. Então, Jânio Quadros ganhou a eleição aqui para a presidência da República. O Plínio Salgado ganhou a eleição aqui no Paraná. Na época se podia, para constituinte, se candidatar por vários estados. Então, o Paraná é um estado que tem uma tradição de ser um estado muito à direita. Mas, por outro lado, também é um estado que está em disputa. É um estado onde o governador Requião foi governador 3 vezes. Ele foi senador 2 vezes. É um estado onde Gleice Hoffmann, atual presidente do PT, foi senadora por 8 anos e é atualmente deputada federal mais votada e deve ser, nas próximas eleições, novamente a mais votada no estado do Paraná. Então é um estado que tem muita gente de direita, mas também teve já algumas vitórias da esquerda. Então é sempre contraditório. Não dá para dizer nem que é um estado progressista, porque não é, mas também não dá para dar como não é um estado que está condenado a ser dominado pelos fascismos. Não é verdade isso. E você sempre foi resistência e vai continuar sendo resistência. Eu não sei se existir diferente. Eu não sei existir em sociedade de uma forma diferente dessa. E a sua casa também, assim como a Vigília é uma referência, a sua casa também passou a ser uma referência aqui nessa luta de resistência, né? Você recebeu chefes de Estado aqui, lideranças internacionais,
E o próprio Lula veio para cá logo depois que saiu da prisão. Como foi essa experiência? Conta um pouco para a gente sobre essas visitas, sobre vamos dizer assim, a generosidade sua de oferecer a sua casa para que as pessoas ficassem aqui. As pessoas, durante todo o tempo em que o presidente esteve hospedado na Polícia Federal, que vinham visitá-lo, precisavam de um lugar para... As visitas eram nas quintas-feiras. Não dá para chegar um Melanchon, um Schulz da Alemanha, o ex-presidente italiano, tal, não dá para ir num restaurante, uma churrascaria antes de ir para visitar o Lula. São pessoas conhecidas, pessoas públicas. Então precisava ter um lugar onde as pessoas pudessem almoçar antes de ir para visitar o presidente. A família do presidente também vinha visitar, então muitas vezes a família chegava antes. As pessoas não sabem, mas durante todo o tempo da prisão do Lula, a família passou muitas dificuldades econômicas. E aí não podiam vir de avião, muitas vezes vinham de carro, então precisavam ter também um lugar para almoçar antes de ir. Então, essa casa, como geograficamente ela é central, não muito distante da carceragem, era um lugar fácil das pessoas virem do aeroporto, passar por aqui, para depois de fazer a visita ao presidente. Então, como é um lugar que é central, com espaço suficiente, uma mesa grande para fazer isso, então essa casa acabou sendo utilizada por isso. Para isso. Tem uma portaria discreta. Um apartamento que tem uma portaria discreta. O carro pode entrar diretamente até o elevador. Então, acabou, na prática, funcionando. Por isso, mas por mero acaso. Não importava quem é que morava aqui. A casa que tinha as condições propícias para receber as pessoas. Então, as pessoas vinham muito menos pelo morador, muito mais pelo imóvel para poder fazer isso. E seria natural que também, para as mesmas condições do imóvel, o presidente optasse por passar a primeira noite aqui. E o que você está fazendo, o seu grupo, as pessoas com quem você tem relacionamento, o que vocês estão fazendo para que experiências como a Lava Jato nunca mais se repitam? Durante toda a resistência ao golpe contra a presidenta Dilma, nós lançamos uma série de livros. O primeiro foi um que fez relativo sucesso, A Resistência ao Golpe de 2018. A tiragem chegou a mais de 10 mil livros editados. Depois teve a Classe Trabalhadora, a Resistência ao Golpe, depois teve a Resistência Internacional ao Golpe de 16, depois teve a Reforma da Previdência e o Golpe, depois a Reforma Trabalhista e o Golpe. Aí teve um livro que nós fizemos junto com a Gabriela Araújo e o José Francisco Siqueira Neto e o Eugênio Aragão. Eu sou um dos 4 organizadores, que é Vontade Popular e Soberania, onde a gente defendia nesse livro a possibilidade do Lula, mesmo preso, ser candidato em 2018. Depois teve o Crônica de uma Sentença Anunciada, já falando sobre a perspectiva do Moro, condenar o Moro. Depois teve um outro livro sobre o acórdão dos especialistas em leitura dinâmica lá do TRF4. Depois teve 2 livros que eu gosto muito, que é a Enciclopédia do Golpe, onde a gente tenta colocar os vários elementos que conduziram ao golpe de 2016. Depois temos um outro, o papel da mídia no golpe, que o papel da mídia foi fundamental para que houvesse o golpe, para a existência do bolsonarismo, ao fim e ao cabo. Então fizemos vários livros nisso. E, portanto, nosso Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, vinha nessa toada da resistência. Com a libertação do presidente Lula, e aquela frase que ele disse: se o Assange tivesse as pessoas lá fora como eu tive, ele já estaria solto. Um grupo de intelectuais, professores, jornalistas, historiadores, resolveu se articular para criar um Museu da Lava Jato, que é uma espécie de eternização para as futuras gerações
do que foi a Operação Lava Jato e o mal que essa Operação Lava Jato causou para a institucionalidade democrática no Brasil. Então, eu faço parte dessa, uma pequena participação, mas estou tentando ajudar nesse movimento de vários intelectuais para que a Lava Jato nunca seja esquecida, para que nunca mais volte a acontecer nada semelhante, nem contra o Lula, nem contra ninguém. O que tem esse museu? Ele foi organizado em 3 núcleos que se comunicam. O primeiro deles é um centro de documentação, onde a gente reúne todas as informações sobre os mais de 1.500 processos nas 79 fases da Operação Lava Jato, informações processuais, quem era o réu, o que aconteceu nos processos, etc., com análise sobre cada um desses casos. E o que mais genial nessa conformação é as pessoas que conceberam esse centro de documentação vincularam o andamento processual e a cobertura da mídia sobre aquele caso específico. Então, nós acolhemos essa ideia desses propositores de trazer para o museu o centro de documentação da Operação Lava Jato. Esse é um dos polos do museu. O segundo polo é um grupo interdisciplinar de pesquisa, com vários professores universitários, todos doutores ou pós-doutores, que se dedicam a estudar a lawfare, não só no Brasil como no mundo. Esse centro de documentação está reunindo a maior biblioteca existente no país sobre a lawfare e concedendo bolsas de iniciação científica, de mestrado e de doutorado para quem quiser se dedicar ao estudo do que foi a Operação Lava Jato. E o terceiro polo nisso é o Memorial da Vigília, basicamente uma linha do tempo, com fotos de cada um dos dias, dos 580 dias, que até começa 2 dias antes e vai até uns 3 ou 4 dias depois, com fotos e videozinhos feitos na época sobre as pessoas que vieram para a vigília. São aproximadamente 8.000 fotos e uns 300 videozinhos curtos, feitos na época, que estão reunidos numa linha do tempo chamada Memorial da Vigília Lula Livre. Então, o Museu da Lava Jato é a reunião desses três núcleos. O grupo de pesquisa, o centro de documentação e o Memorial Lula Livre. Vai ter sede física? Vai. Nós optamos por não fazer sede física agora, porque se a gente lança um museu e já faz uma sede física, e iam dizer, tá vendo? É o objetivo eleitoral. Está querendo apoiar a candidatura do Lula, a candidatura do PT, etc. E para nós isso é bobagem. O Museu da Lava Jato não tem objetivos eleitorais, tem objetivos para a história do Brasil. Daqui a 20 anos, as crianças vão estar estudando na escola que teve uma época em que um presidente da República foi injustiçado, que tinha um juiz que corrompeu o sistema judicial, o juiz que foi parcial, etc. Se nós não colocarmos isso no museu, como é que vai estar nos livros de história? Quer dizer, o ministro Barroso, o ministro Fachin, estarão na história, escolheram entrar para a história da pior maneira possível. Eles entraram na história como os caras que bancaram a perseguição. Daqui a 30 anos, vão lembrar, de quem que era esse aqui? Esse foi um juiz ladroso que no dia do julgamento ainda tentou sustentar que a Lava Jato não era arbitrária, que não devia ser declarada a parcialidade do Moro. Então as pessoas escolheram entrar para a história. E nós vamos simplesmente preservar essa história, para que as futuras gerações saibam quem foi Sérgio Moro, quem foi Dallagnol, quem foram os aloprados da Operação Lava Jato, quem foi Carlos Fernando, qual foi o papel do ministro Fachin, qual foi o papel do ministro Barroso. Então isso vai ficar na história. E cada um vai fazer o julgamento. Alguns vão dizer, não, eles estavam certos, outros vão dizer, que barbaridade que essa gente fez. Como você acha que no futuro o Lula e a Vigília serão conhecidos? Primeiro o Lula. O Lula será eleito presidente da República.
só um atentado, um ato terrorista, como esse que vimos em Foz do Iguaçu. Só um atentado tirará a presidência da República do Lula. Ou um golpe de Estado. Um golpe de Estado poderia impedir que a esquerda voltasse ao poder. Se as instituições funcionarem normalmente, se as regras do jogo forem cumpridas, ele será presidente da República e tentará reconstruir o país. Se, por outro lado, contra todas as previsões dos institutos de pesquisa, Bolsonaro ganhar a eleição, será um caso para ser estudado pela história mundial de um suicídio de um país. Quer dizer, como é que um país se decide se suicidar? Em 2008 era até possível que alguém dissesse, não, vamos votar no Bolsonaro, ver o que pode acontecer. Mas depois desse desastre que foi esse governo, depois da destruição que o Paulo Guedes, quer dizer, a incompetência do Paulo Guedes, ou a competência para destruir o que existia, as pessoas votarem nisso ainda, aí acabou o país. Então aí não será um troço. Então depende da conjuntura. Então eu não gosto muito de vaticinar, eu não sou profeta. Eu gosto de pensar sobre a realidade. Eu sou muito melhor analisando o passado do que prevendo o futuro. Então, não sei o que posso te dizer, mas a minha expectativa eu posso te dizer. Então, que o Lula será o próximo presidente da República. Como você acha que o Lula será conhecido no futuro? Eu digo 30 ou 40 anos, quando as pessoas olharem para este período, e como você acha que será a visão sobre o Lula? Como a história o julgará? Eu me lembro que quando eu tenho 64 anos. Eu lembro que quando eu estava no começo da faculdade, eu falava com meu avô, e estávamos falando dos anos 70, e meu avô falava do Getúlio Vargas, que ele era admirador de Getúlio Vargas. Para mim era uma coisa assim do passado remoto, eu não tinha dimensão, era coisa de 20 anos, não tinha tido 20 anos do suicídio do Getúlio, e para mim, jovem, 20 anos, parecia uma coisa remota, né? A percepção de que depende da faixa da tua idade, você tem uma percepção tanto do futuro quanto do passado, né? Então, o Lula, seguramente para a história do Brasil, terá uma importância maior ou similar à que Getúlio Vargas teve, em termos de modificação da história do Brasil. Então, se daqui a 20 anos, daqui a 100 anos, a história do Brasil vai contar alguns grandes nomes. Talvez, na história da República, quem foram os grandes presidentes do Brasil? Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas. Ninguém no futuro vai lembrar do nome dos militares. Isso vai para a lata do lixo da história, da ditadura militar. Vão lembrar de Fernando Henrique Cardoso, talvez, 2 mandatos. Foi um momento interessante. Ninguém vai lembrar do Collor, ninguém vai lembrar de Itamar. Ninguém vai lembrar do traidor, do Temer. Isso vai para o lixo da história. Mas o Lula tem um papel nisso. Então, e, claro, acho que isso é inegável. Isso entrou para a história do Brasil. A história da América Latina, não dá para contar a história da América Latina sem mencionar Mujica, sem mencionar Evo Morales, sem mencionar Kirchner. São pessoas que entraram na história da América Latina. História mundial. Quer dizer, dá para falar da África sem mencionar Mandela? Dá para falar da história do mundo sem mencionar Gandhi? Eu acho que o Lula está um pouco nesse nível, quer dizer, no padrão Gandhi, Mandela, quem mais? Fidel Castro, talvez. Porque são grandes nomes que ficaram na história. E a vigília, como você acha que ela será vista? Se nós não tivermos a capacidade de relembrar isso e guardar essa memória, ela poderia se esvair com o tempo, né? Porque uma coisa que aconteceu,
As pessoas que participaram daquilo vão contar para os seus netos, mas essa memória vai ficando cada vez, vai evanecendo um pouco na memória das pessoas o que foi aquilo. Então, eu acho que várias iniciativas, como essa tua, de fazer um filme sobre isso, são fundamentais, porque se isso não ficar registrado com os depoimentos, com as imagens da época, com as análises da época, isso poderia se perder. Então, receba meus parabéns pela tua iniciativa, porque é fundamental que um jornalista como você, com a tua experiência, primeiro, ter tido a perspicácia de entender a importância disso e pense, depois de fazer esse primeiro filme, fazer outros filmes sobre a vigília. A história do Brasil vai te agradecer muito se você fizer isso. Muito obrigado, Xixo. Você quer uma palavra final, uma mensagem final? O Brasil tem jeito. O Brasil é muito maior do que esses fascistas que estão tentando transformar o Brasil. O neoliberalismo tentou destruir o patrimônio público. Dá para reconstruir? Dá para reconstruir. Precisa ter a vontade das pessoas reconstruírem o país. Daqui a 90 dias nós vamos estar conversando e aí vamos saber o que os brasileiros quiseram fazer para o seu futuro. Se querem ter um país ou se optaram pela destruição de tudo. Aquilo que eu estou chamando do suicídio de um país. Se o país vai querer luzes ou vai querer ter trevas. Se vai querer ciência ou obscurantismos. Se vai querer vacina ou defesa do mercado, a economia não pode parar. É uma opção civilizatória que o país vai fazer. É difícil imaginar o que pode acontecer, mas eu me comprometo a lutar muito para que a gente consiga derrotar o fascismo de uma vez por todas agora nessas eleições.